Nessa quarta-feira, esse segundo nome, como eu disse, muito importante no esquema montado por Lula, ocupou o nome de Geraldo Alckmin, já é vice-presidente, agora também ele foi empossado como ministro da Indústria e do Comércio. Há uma série de referências dele à reforma tributária, à reindustrialização. Vamos conferir primeiro na reportagem da nossa colega Marina Demori. O novo ministro disse que a retomada do protagonismo do setor industrial é fundamental para a volta do crescimento econômico no país e foi enfático na defesa de que o processo de reindustrialização brasileiro seja pautado pelo desenvolvimento sustentável. É imperativa a redução da emissão de gases de efeito estufa, do estabelecimento de uma política de apoio a uma economia de baixo carbono, privilegiando tecnologias limpas e dando início a um processo produtivo, eficiente, seguro e sustentável. Ao tomar posse, Alckmin pregou o aumento da participação do setor na composição do PIB nacional como forma de estimular uma nova política industrial que tenha competitividade em escala global. A pasta que Alckmin assume havia sido extinta no início da gestão Bolsonaro, tendo suas atribuições vinculadas ao Ministério da Economia. Agora, com o status de ministério recuperado, caberá ao vice-presidente e ministro a articulação do setor produtivo com o governo federal e também a formulação de políticas de desenvolvimento econômico para a área. Alckmin prometeu ainda trabalho conjunto com o BNDES para alavancar a indústria brasileira. É fundamental fortalecer o papel do BNDES como alavanca do desenvolvimento econômico e social, como dinamizador da competitividade da indústria e das exportações, especialmente de maior valor agregado. Por fim, o novo ministro se comprometeu a tocar agendas de interesses do empresariado que incluem novas e diferentes linhas de financiamento e a redução do custo Brasil, e defendeu a realização da reforma tributária, a qual classificou como fundamental para o avanço de políticas do setor. O fortalecimento da indústria passa invariavelmente pela redução do custo Brasil e pela melhoria do ambiente de negócios no país. Reforma tributária, nesse contexto, é fundamental. Caio, é muito útil aquela comparação que você fez ao longo da linha do tempo entre a importância relativa do Ministério da Agricultura frente ao Ministério do Meio Ambiente. Você assinalou como que essa relação se inverteu. Eu gostaria de fazer uma analogia com a questão da indústria e do comércio. É o tipo do ministério que ele pode ser excepcionalmente importante ou completamente irrelevante. Onde é que vai estar o Alckmin nisso? Bom, primeiro que o Alckmin é indemissível, né? É o vice-presidente eleito, não há como ele deixar essa colocação. Eu penso que a própria indicação do Alckmin para esse ministério, além dessa questão de política, de reindustrialização, que permeou a campanha também pelo lado do PT, mais até que pelo lado do Bolsonaro, deve estar presente. O Alckmin tem a função de fazer a interlocução com o PIB, com a Avenida Paulista, com a Fiesp, não só com o Josué já é muito próximo, mas para além de execução de políticas públicas, o papel dele é de acalmar esse pessoal, de que o governo estaria no rumo certo. Mas você foi super exato, você disse uma coisa, a Avenida Paulista, que é identificada com a Fiesp, a outra coisa é a Faria Lima, que é identificada com os bancos e os grandes fundos de investimento. No caso da Fiesp, o que seria esse contato? Não, é um contato com o setor produtivo brasileiro. Que pede do governo uma estratégia de política industrial. E principalmente fiscal, né? E econômica, que seria o Haddad a fazer. Só mais uma coisa, William, essa relação dele com o mercadante, eu ainda tenho muita dúvida como ela vai se dará. Eu sei que você não entrou nisso, mas... Não, fica à vontade aqui. Pela ideia dos dois, alguém tem que ceder. Porque tradicionalmente não pensam da mesma maneira, não têm a mesma visão sobre a economia. E pela configuração que foi dada, até para não dar problema do mercadante com o Haddad, que também tradicionalmente não pensam do mesmo modo, foi deslocado ali para o MDIC. Essa relação ela vai definir muito
justamente também do que você estava me perguntando. Qual que é a política industrial? É uma política que o Alckmin sempre defendeu e sempre implementou, e da relação que ele sempre teve nas vezes que foi governador aqui? Ou é a relação que o Mercadante sempre defendeu? Vamos entrar então nos aspectos mais específicos, levando em consideração também essa hierarquia. Ele, como ministro da Indústria, ele estaria, teoricamente, a esse ponto que você está levantando, tem uma ironia forte no que você disse na relação dele com o Mercadante, ele seria o chefe do Mercadante no BNDES. Sim. E o Mercadante atravessou, de certa maneira, nos bastidores, oficialmente ele nega, a questão da prorrogação dos benefícios nas reuniões internas. Então, o subordinado do MDIC ajudou a determinar uma posição contrária do ministro da Fazenda. É disso que a gente está falando. Yuri, você identificou, se foi o caso, que tipos de elementos numa tão falada política industrial? Acho qual o ponto de convergência com o nosso primeiro assunto, quando tem essa ênfase toda nas questões da indústria relacionadas à sustentabilidade, essa agenda ambiental. Sei que a Alckmin esteve em diversas agendas recebendo os mais variados setores, inclusive para conectar com a área também do agro, de biocombustíveis, por exemplo, fazendo uma defesa enfática, não só do etanol, mas do biodiesel, de outros caminhos. E aí, apesar das disputas políticas, e o Caio chama um ponto que é importante, mas na retórica do que Mercadante está desenhando para o BNDES, do que Alckmin falou ali do MDIC, tem essa convergência de que a economia tem que se desenvolver com foco na sustentabilidade, o que, de novo, nos joga para o primeiro ponto. O quanto a sustentabilidade, a questão ambiental, ganhou centralidade neste governo, muito diferente do que 20 anos atrás, quando o Lula chegou ao Palácio pela primeira vez. Dito isso, como que vai? Me soou menos como uma política de reindustrialização como prioridade e mais um papel central que a Alckmin vai ter na articulação tanto com empresários quanto com o Congresso, aí utilizando também o peso de ser um vice-presidente que diversas vezes vai ser o presidente em exercício para aprovar a reforma tributária. E que me soa neste início de mandato agora do Lula 3, a reforma tributária, se conseguirem aprovar, como foi a reforma da Previdência do Setor Público em 2003 para o Lula. Uma chancela de que vai fazer um governo que não vai, não vai fugir das agendas que são tratadas como prioridade, independentemente das questões ideológicas. Se vai dar certo, é a grande prova que eu acho que ele, como ministro da Indústria, vai ter, menos pela indústria, mas por essa agenda que eles têm se colocado da reforma tributária, que seria um avanço impressionante, né? Chico, você... Eu só... Porque o Yuri falou uma coisa que me chamou a atenção aqui, da centralidade da política ambiental ou da sustentabilidade? Ou pelo menos do quanto ela está na retórica. Né? Agora, você pensando no mundo real, tudo bem que o governo tomou posse, nós estamos falando aí dos novos ministros, mas essa centralidade ou essa importância das políticas ambientais, do comportamento ambiental, hoje é DNA das grandes empresas, do sistema financeiro global, das grandes empresas do mundo. Nem na sigla ESG. Nenhuma delas, exatamente. Inclusive começa pela CNN Brasil, que é completamente comprometida com o ESG. Eu ousaria dizer que quem está puxando isso do governo é o próprio mercado. O mercado hoje não admite as empresas que têm capital aberto, principalmente, né? Elas adotam cada vez mais o comportamento ambiental adequado, traduzido hoje junto com a compliance com o ESG. Então, e aí, politicamente, é até ainda mais interessante. Não é o Alckmin que vai dar aula de sustentabilidade para a indústria. Isso que eu estou querendo dizer. É o contrário. Ele vai aprender um pouco. Porque ele não é muito político, ligado a isso. Se torna ainda uma estratégia mais inteligente, pelo menos na retórica, porque torna ainda mais anacrônico o que havia antes, né? Quanto o governo passado, pelo menos na retórica, aí fazendo comparações de retórica, o quanto a retórica do governo passado estava atrasada, inclusive em relação ao mercado. Agora, William, só um por vez. O antigo vice do Lula também não foi ministro da Indústria e Comércio, Zé Alencar? Não foi, foi da Defesa. Foi da Defesa. Só da Defesa? Não teve uma época da Indústria e Comércio? O pessoal ia lá pedir desoneração fiscal. Eu pedi para a produção ver qual é. Ele vocalizava a crítica da indústria e a política de juros. Qual era o que a indústria demandava tradicionalmente do governo? É desoneração.
Aí que eu queria entrar. Entendeu? Isso é uma política industrial nada. É não fazer o que o agro fez. O agro enfrentou a rodada Doha, acabou subsídio, acabou política de preço mínimo, etc. Teve que se modernizar e está dando o show que está dando, porque sofreu e agora está colhendo. A indústria brasileira, ou ela faz isso, ou qual é a política? Qual foi? Foi eu que perguntei agora. Não. Eu devolvo da seguinte maneira. Quando a gente fala de política para um setor, seja a tal da política industrial, ou se você quiser falar de uma política para o setor agronegócio, agroindustrial, como você quiser falar, nós vamos falar de 4 ferramentas essenciais que existem para o Brasil como existe para qualquer outro país. A saber, isso aí está na cartilha de todo mundo, como você fez parte de governo. Você pode fazer uma política via tributo, você pode fazer uma política via crédito, você pode fazer uma política via regulação e você pode fazer uma política via compra do governo. No caso da política industrial, você precisa ser extraordinariamente hábil para combinar essas 4, para que o imposto não seja renúncias fiscais tão relevantes que acabe estourando o caixa, para que a regulação não seja condenada, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, ou ela sufoque o setor, para você o crédito não acabar subsidiando, que acabaram fazendo com o BNDES, ou que do ponto de vista das compras, você não acabe criando, como se tentou fazer com a Petrobras, via uma estatal, favorecer um determinado setor industrial. Você percebeu uma combinação disso aí? Eu não percebi, mas eu quero pagar para ver o que será uma política industrial comandada pelo Alckmin. O que foi que funcionou para o agro? Realmente, o agro funcionou o contrário, né? O que aconteceu com a agricultura europeia? Cada vez mais subsídio, anos 60, anos 70, anos 80, mais subsídio, eles foram se acomodando e foram recebendo mais dinheiro do governo do que produzindo. O símbolo daquilo era uma montanha de manteiga. As montanhas de manteiga. O Brasil enfrentou, né, a rodada da liberação dos acordos de livre comércio e foi sofrendo isso daí, foi se reduzindo os subsídios. Eles caíram barbaramente no Brasil, caíram ao redor de 90% o volume de subsídio público na política agrícola nos últimos 30 anos. Os dados são publicados. E como é que a agricultura fez? Teve que se virar. Se virar significa ou eu sou bom ou eu não vou competir. E os agricultores foram capazes de fazer isso. Por quê? Porque a Embrapa disponibilizou tecnologia, porque a pesquisa disponibilizou e porque os mercados começaram a demandar o Brasil. Então, a agricultura hoje produz com alta produtividade, né? Com alta tecnologia e está cada vez ninguém segura mais. E anda sozinha. E anda sozinha. Exatamente. A agricultura do Brasil não precisa de governo mais. Essa que é uma coisa fantástica para o Brasil. Então, tomara que eu esteja certo, né? Agora, tem alguns agricultores e tem setores atrasados que precisam ficar lá, eu quero que arrume isso aqui, mas isso é o residual, né? Então, a indústria precisa também aprender com a agricultura a investir em tecnologia, a se digitalizar, a fazer a modernização de sua gestão, né, para ela dar a volta por cima. Chico, muito obrigado. Eu sou obrigado a interromper nossa conversa aqui nesse ponto para ir para o break e para estar no nosso próximo assunto depois, no outro segmento. Queria agradecer a sua disposição em participar aqui da nossa roda. Chico Graziano, engenheiro agrônomo, professor na FGV. Muito obrigado. Eu agradeço.